E aí, galera, beleza? Vamos para o nosso próximo assunto, né? Falando mais um pouquinho aí da nossa teoria da geometria, né? Nós vamos falar um pouquinho agora da congruência de triângulos. E vamos falar um pouquinho dos casos de congruência entre triângulos que nós temos. Mas a primeira coisa, a gente pode pensar no seguinte: o que é congruência? Aí você deve estar pensando, igualdade. Mas se é igualdade, então por que não chama igualdade? Né? Então, uma coisa simples é o seguinte: imagine que eu tenho um triângulo aqui, ó. O que eu teria que ter para o outro triângulo ser igualzinho a ele? As mesmas medidas de lado e as mesmas medidas de ângulos. Mas não só isso. Na geometria, o que é a igualdade? Para eu ter outro triângulo igualzinho a esse, eu tinha que ter um triângulo aqui em cima dele, ocupando a mesma posição no plano. Certo? E aqui não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ver a congruência, ou seja, a igualdade de triângulos, onde um está aqui e o outro, por exemplo, estaria aqui até em outra posição, às vezes. Mas que eles tenham características dessa igualdade. Ok? Então, o primeiro caso aí que a gente pode citar de congruência de triângulos é o caso lado, lado, lado. Se dois triângulos têm os três lados iguais, eles são congruentes, certo? Então, por exemplo, eu tenho um triângulo aqui, ó, A, B, C, tenho outro triângulo aqui, D, E, F. Nós podemos falar que esse triângulo aqui tem os lados Azinho, Bzinho, Czinho, e esse triângulo tem Azinho, Bzinho, Czinho. Ok? Se eles têm os três lados iguais, ele vai ser congruente. E aí nós podemos falar o quê? Que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Ok? Então esse é um dos casos. Isso ajuda a gente a tomar decisões. Falar, nossa, será que esses triângulos são congruentes? São iguais? Certo? O que já não acontece na semelhança, né? Na semelhança, que nós vamos estudar um pouquinho para frente, os triângulos têm os mesmos ângulos, mas os lados são proporcionais. Como uma foto que você tem que você amplia ou reduz. As fotos são proporcionais, os ângulos são os mesmos. Isso é semelhança. Agora, congruência, eles têm que ser iguaizinhos. Beleza? Segundo caso de semelhança, de congruência, né? Toda hora, às vezes confunde o jeito de falar. É o caso lado, ângulo, lado. Certo? Então, como que funciona esse caso? Ó, você tem aqui, ó, um triângulo A, B, C. E tem um outro triângulo D, E, F. O caso, gente, ele já está te falando. Você tem um lado igual, por exemplo, esse. Vai ter um ângulo igual, por exemplo, esse. E vai ter um outro lado igual. Repare que a forma de escrever diz muita coisa para nós. O ângulo, ele tem que estar entre os lados. Então eu tenho um lado, um ângulo e o outro lado. Isso que vai determinar a congruência entre esses dois. Então, com isso, a gente poderia falar que o triângulo ABC
é congruente ao triângulo DEF. Beleza? Sem problemas? Tá. Como terceiro caso, o que nós podemos falar como terceiro caso? O caso ângulo, lado, ângulo. Certo? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Nós temos um triângulo aqui, ó, ABC, e um outro triângulo DEF. Beleza? E aí, o que está acontecendo? Olha lá, ó. Nós temos um ângulo igual, com mesma medida. Nós vamos ter um lado e o outro ângulo. O que aconteceu de diferente do outro, do anterior? Aqui era o ângulo que ficava entre os lados. Aqui é o lado que fica entre os ângulos. Então nós poderíamos falar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Ok? Como próximo caso, quarto caso, nós podemos fazer o lado, ângulo, ângulo oposto. LAAO. Então como que ficaria esse caso? Ficaria assim, ó, ABC, DEF. Olha lá, lado, um lado igual, certo? Um ângulo qualquer. Então vamos, um ângulo. Alfa, alfa. E o ângulo oposto ao lado. Então aqui seria o beta. Aqui seria o beta. Então com isso a gente poderia falar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Ok? Então essas são algumas ferramentas que vão nos auxiliar a tomar decisões, a poder falar assim, nossa, realmente aqui é 90 graus. Nossa, realmente isso daqui é uma bissetriz. Ok? E também nos dá um pouco de vocabulário e de forma de escrever numa segunda fase. Tem um quinto caso, que eu gosto muito dele, que é o caso especial HC. O que é esse caso especial, gente? Hipotenusa cateto. Como ele está falando de hipotenusa cateto, nós estamos falando de triângulo retângulo. Então eu tenho aqui ABC, D, E, F. Beleza? E aí, se eu tenho hipotenusas iguais e um dos catetos iguais, isso já configura, até por Pitágoras, né, que aí daria os três lados iguais, configura que esses triângulos são congruentes. Então o triângulo ABC seria congruente ao triângulo DEF. Beleza? Então esses daí são os casos de congruência. Tiago, e como que ele vai me ajudar? Vai te ajudar assim, quer ver? Ó? Vamos lá, vamos continuar aqui, que você vai ver aonde ele vai te ajudar. Imagine que você queira provar que a mediatriz de um segmento é equidistante às extremidades desse segmento. Como assim? Eu quero provar que qualquer ponto que eu pegue aqui, por exemplo, dessa mediatriz, ó, estou fazendo pontilhado para sair menos torto, dessa mediatriz, eu quero falar que qualquer ponto que eu pegar em cima dela
Por exemplo, escolhi um ponto P aqui. Eu quero falar que esse ponto é equidistante às extremidades do segmento. E o que acontece se eu quero provar isso? Acontece que eu provo que eu teria ali um triângulo isósceles, né? No mínimo isósceles, né? E aí, gente, como que a gente pode provar isso daí? Primeira coisa, é mediatriz, aqui é 90 graus. Eu vou pôr uma letrinha aqui, ó, tipo ponto H. Além disso, além de ser 90 graus, o que aquela mediatriz fala pra gente? Que ela divide o segmento em duas partes iguais, beleza? Então, olha só o que eu tenho já. Eu tenho que o ângulo AHP é igual ao ângulo, a medida do ângulo BHP, que é igual a 90 graus. Por quê? Por causa da mediatriz. Certo? Ok? O que mais que eu tenho? Que AH, o segmento AH, a medida dele, é igualzinha à medida do BH. Por quê? Mediatriz. Certo? E nós temos também que o segmento PH é comum aos triângulos o quê? Ao triângulo AHP e ao triângulo BHP. Certo? Com isso, gente, o que nós temos? Ó, um lado, um ângulo e um lado. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, nós podemos falar que o triângulo AHP é congruente ao triângulo, o quê? BHP. E se eles são congruentes, o que nós podemos determinar? Nós podemos determinar, portanto, que AP tem a mesma medida que BP. Então, eles possuem a mesma medida. Certo? E isso seria uma forma de escrever isso daí. Tá? Bem detalhado, com os porquês do que acontece em cada coisa. Então aqui está bem fundamentado para uma escrita de segunda fase. E se você tem esses conceitos na sua cabeça, até para uma primeira fase, para uma prova teste, você consegue pegar uma figura que ele te dê e falar, nossa, olha, tem a congruência, então esse lado é igual a esse, ângulo é igual a esse, tem ângulo oposto. Pô, pelo caso tal, esses triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, você consegue determinar lados de figuras que talvez você não sabia no desenho e ângulos. Então isso pode facilitar, pode não, vai facilitar muito sua vida em alguns tipos de exercício. Certo? Isso daí pode provar bissetriz, pode provar inúmeras coisas, ou pode pelo menos te dar o norte, te dar aquela certeza. Parar com aquele negócio assim, mas será que pode fazer isso? Será que eu posso afirmar tal coisa? Eu estou te falando que dá para fazer isso com a congruência. Além disso, ela traz duas coisas muito interessantes, muito legais, tá? Voltadas um pouquinho para circunferência. Como assim? Um dos problemas é a tangência, certo? E isso daqui é bem legal, usa-se bastante. Então eu tenho aqui uma circunferência, tenho aqui segmentos tangentes. Imagina que está tangente, tá? Aqui, ó, é o ponto de tangência A, ponto de tangência B.
E o que dá para falar? O que isso daí me ajuda? Gente, raio com ponto de tangência forma o quê? 90 graus. Raio com ponto de tangência formam 90 graus. Ok? E se eu traçar um segmento aqui, ó, no meio, eu dividi isso daí em triângulos. Tendo triângulos, sabendo da congruência, nossa vida pode ser muito facilitada. Então, olha só que coisa legal. Vamos chamar aqui de O, né? Eu vou falar que AO é igual a BO. Por que as medidas são iguais? Porque é igual ao raio. Certo? O que mais que eu sei? OP é comum aos triângulos AOB e BOP. Como eu tenho 90 graus, olha o que eu tenho aqui. A hipotenusa deles são iguais e um dos catetos são iguais. Então, pelo caso especial HC, eu sei que aqueles dois triângulos, o triângulo AOP e o triângulo BOP, eles são congruentes. E se eles são congruentes, olha o que eu consigo definir. Eu consigo definir que AP tem o mesmo tamanho que BP. Ou seja, esse carinha aqui, ó, tem o mesmo tamanho que esse. Isso acontece sempre que tiver esses casos de tangente com ponto externo. Certo? Eu chego a brincar que isso daí é aquele chapeuzinho de festa de aniversário. A hora que você pega aquele chapeuzinho de festa de aniversário e coloca na cabeça, ele tangencia a sua cabeça aqui no final dele. O segmento daqui até na ponta é o mesmo que daqui até na ponta. É igual. E isso a congruência nos traz. Certo? Então, como exemplo de como poderia aparecer isso, pode aparecer assim, direto. Mas um exemplo que eu gosto de dar é mais ou menos assim. Ó. Você tem um triângulo retângulo e uma circunferência inscrita. Esse lado mede 8, esse lado mede 6 e esse lado, hipotenusa, mede 10. E ele pergunta qual o raio, tá? Então olha só, ponto de tangência com raio 90 graus. Tudo aqui, ó, raio, raio. Galera, aqui formou um quadradinho. Raio, raio. Olha lá, ó, ficou mesmo explicado, ó. Ponto de tangência até no ponto, ponto de tangência até no ponto. Porque os pedacinhos são iguais. Sendo assim, se aqui é raio, tudo isso daqui é o quê? 8 menos raio. E vai ser igual a esse daqui, ó. 8 menos raio. Pelo problema da tangência. Esse daqui, ó, é 6 menos raio. Então esse daqui, 6 menos raio. E o que nós sabemos, gente? Que 8 menos o raio mais 6 menos o raio igual a 10. 14 menos 2 raios igual a 10. Isso daqui vai ficar que 2 raios é igual a 4. Raio igual a 2. E a gente conseguiu achar o raio que ele pedia. Então isso ajuda muito, facilita muito, é uma ferramenta muito interessante. Certo? Isso era uma coisa que eu queria falar para vocês. Agora, outra coisa interessante envolvendo essa tangência que eu acabei de falar para vocês é quando você tem um quadrilátero circunscrito. Então eu vou ter um quadrilátero circunscrito. E o que acontece nesse caso? Ó, eu tenho uma circunferência
e eu tenho um quadrilátero circunscrito, que tangencia ele, ó. Certo? Então tá aqui o meu quadrilátero que tangencia ele. A, B, C, D. E olha só que coisa interessante. Primeira coisa, marque os pontos de tangência. Marque os pontos de tangência, mesmo minha figura não estando boa. Mas o vestibular também tem um monte de figura que não é boa, né? Que a gente não pode confiar. Então tá aí. Galera, o que a gente pode falar agora? Ponto de tangência até o ponto aqui, ó. Ponto de tangência são iguais. Legal. Ponto de tangência são iguais. Certo? O que mais que a gente pode falar? Ponto de tangência são iguais. Ponto de tangência são iguais. E aí, olha que coisa legal. Quanto que dá o AB mais o DC? Quanto que dá? Estou somando esse com esse. Vai dar C mais B mais A mais D. Quanto que dá o AD mais o BC? C mais A mais B mais D? Gente, eles não são iguais. Isso daqui não é igualzinho a isso. Portanto, AB mais DC é igual a AD mais BC. A soma dos lados opostos é a mesma. A soma dos lados opostos é igual. Isso daqui também é conhecido como Teorema de Pitot. Certo? Esse carinha desvendou isso daí. Ok? Então, olha só. Vimos a congruência, os casos de congruência, fiz um exemplo de onde ela pode ser utilizada, mostrei como escrever isso daí numa prova de segunda fase, numa prova aberta. Vimos as tangências no triângulo e vimos o quadrilátero circunscrito, que é o Teorema de Pitot. Ok? Então fizemos uma explanação dessa parte da teoria e espero que tenha ficado claro para vocês. Beleza? Um abraço, até a próxima, galera. Fui!